A paz, Senhor, irmãos. Aqui é a pastora Socorro e mais uma vez vou estar com os irmãos. Hoje vamos estar dando término do capítulo 30 de 1 Samuel. E desde já eu quero agradecer aos nossos pastores mais uma vez, pastor Aloide, pastor Gideon Júnior, por essa oportunidade, amém? Nós vamos, irmãos, quero convidar os irmãos a fazermos a leitura bíblica a partir do versículo 22, né? 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 22 até o versículo 31, que diz assim: Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel e aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jeramelitas, e nas cidades dos queneus, e aos de Ormã, e aos de Borazã, e aos de Atassi, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Amém? Até aqui. Então, irmãos, aqui, como nós podemos relembrar, no estudo passado, terminou Davi se encontrando ali, naquele lugar aonde ele tinha deixado os 200 homens. Quando ele volta da guerra, com tudo que ele tinha conquistado de volta e o despojo, ele parou ali, naquele ribeiro onde ele tinha deixado 200 homens, né? O ribeiro de Besor. Então, irmãos, no versículo 22, diz aqui que todos os maus e filhos de Belial, né? Eles se levantaram contra repartir os despojos com aqueles homens que tinham ficado ali no ribeiro de Besor, né? E aqui esse versículo ele diz: filhos de Belial, homens maus, e verdadeiramente, né, irmãos, nós sabemos que lá atrás, no capítulo 30, aqueles mesmos homens, no capítulo 30, deixa eu ver aqui, versículo 6, aqueles mesmos homens deixaram Davi angustiado, porque falavam em apedrejar ele, né? Então eu creio que aqueles mesmos que queriam apedrejar Davi ali, quando viram a cidade queimada e as mulheres levadas com as crianças, eram os mesmos aqui que se levantaram contra esses 12, né? Contra esses 12, contra esses 200,
né? Então, eu creio que eram os mesmos homens maus, filhos de Belial, né? Não queriam ali dividir o despojo daquilo que eles tinham conquistado na guerra, porque eles não tinham ido para a peleja. Eles estavam cansados, eles estavam muito destruídos fisicamente, e eles não conseguiram ir. E nós sabemos que a palavra do Senhor diz assim, né? Que é para nós fazermos tudo aquilo que vier à nossa mão para fazer. Toda obra que vier à nossa mão para fazer, nós devemos fazer conforme as nossas forças, né? Então, eles não conseguiram dar continuidade. Eram já 5 dias de viagem que eles estavam e eles não foram. Então, aqui esses homens, eles não queriam dividir o despojo, né? Que eles tinham trazido. E no versículo 23, Davi intervém ali, naquele momento, e diz para aqueles homens, olha, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Então, Davi ali, ele interveio ali naquele momento em que aqueles homens estavam falando com os outros que eles não receberiam nada do que foi conquistado. Então, Davi intervém e diz para ele, olha, desse jeito não. Não vamos fazer assim com o que nos deu o Senhor, porque não foi uma conquista nossa. Aí Davi traz para eles, não foi a nossa mão, não foi a nossa força, não foi o nosso poder, né? Mas foi Deus. Se hoje nós conquistamos, se hoje nós temos essa vitória, se hoje nós temos as nossas mulheres, os nossos filhos de volta e esse grande despojo, foi porque o Senhor nos guardou e entregou os nossos inimigos nas nossas mãos. Então, por um momento, talvez aqueles homens pensassem que tinha sido o poder e a força deles, né? Mas Davi sabia que tinha vindo da parte de Deus aquela vitória, que Deus é quem esteve com ele ali naquela guerra, e do Senhor tinha vindo aquela bênção, né? Então Davi intervém e diz para eles que não, que seria dividido igualmente entre todos, né? Está aqui no versículo 24. Ele diz assim, porque qual é a parte dos que descem a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Então, Davi aqui se impõe ali naquele momento e diz para eles que seria igualmente repartido o despojo. Alguns comentários bíblicos, irmãos, diz que a partir daqui, Davi, ele estabelece a lei da divisão da presa, né? A partir desses versículos. Mas nós sabemos que isso aí já era visto também na lei mosaica, que está lá em Números, capítulo 31, 27, né? Que diz assim, e divide a presa em 2 metades, entre os que hábeis na peleja saíram à guerra e toda a congregação. Então, ali já tinha sido determinado por Moisés, né, que a presa, ela deveria ser dividida entre os que foram para a guerra e pelejaram e todo o restante da congregação. Também, irmãos, ela está relatada, já estava relatada também no livro de Josué, capítulo 22, versículo 8, que Josué diz assim, voltai às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Então, aqui também, Josué, ele já tentava, já
para esse princípio, né? Já veio lá da determinação de Moisés, de Josué, e aqui Davi, ele estabelece que volte esses princípios, né? Que volte esta lei e resgata esse princípio que talvez já estava perdido no meio do povo de Israel, né? Davi resgata isso aí e estabelece novamente esse princípio no meio do povo de Israel. Amém? E no versículo, irmãos, 26 ao 31, Davi também, irmãos, ele tem algumas atitudes que ele coloca como princípios para a sua vida, que ele vai levar para a sua vida como rei de Israel, né? Diz aqui o versículo 26, e chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Então aqui Davi, ele estabelece o princípio de dar, né? Daquela bênção, ele lutou com os seus homens, passou uma aflição tão grande, e quando ele conquista tudo aquilo, ele não pensa só nele, ele lembra também dos seus amigos, né? Ele lembra dos seus amigos, da cidade que ele passou naquele momento ali de grande vitória, ele lembra, né? E isso aí, irmãos, é algo especial, isso aí é algo que o Senhor também nos deixou aqui no Evangelho do Senhor Jesus, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, diz assim: lembre-se das palavras do Senhor Jesus, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Então, irmãos, Davi é que ele se sentiu feliz, não foi em receber, ele se sentiu feliz em dar, ele quis dividir aquilo que ele tinha, né? O segundo princípio também que Davi, ele traz aqui nesses versículos, é o princípio de agradar, né? Ele quer, por que ele tem aquela atitude de ir ali? Porque ele quer agradar aqueles amigos dele, de todas aquelas cidades. E essa foi a atitude também, irmãos, de Jacó. Está relatada lá em Gênesis, capítulo 33, 10 e 11, que diz assim, né? Mas Jacó insistiu: não recuse, se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite este presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então nós sabemos ali que quando Jacó ele volta, né, volta para sua terra, e ele vai se encontrar com Esaú, ele usou o quê? Ele usou os presentes, né? Ele mandou os presentes na frente para ele, para ganhar a simpatia dele, para que ele fosse aceito, né? E assim, Davi também estava fazendo isso aqui, com todos os homens daquela cidade, com todos os seus amigos ali da cidade a qual ele tinha passado. Ele mandou, né, o despojo que ele tinha ganhado dos inimigos para eles, para também agradar a eles, né? E um terceiro princípio que podemos ver, irmãos, é o de impressionar. Davi também quis impressionar aqueles anciões ali de todas aquelas cidades, se mostrando um guerreiro capaz, né? E se impondo, né? Através daqueles presentes que ele estava enviando, através daquelas, gados, né? Gados que Davi enviava como um despojo adquirido
daquela guerra. Amém? Então, irmãos, terminamos o capítulo 30, vendo Davi sendo vitorioso, vendo Davi conquistando ali aquela vitória diante dos amalequitas, porque ele buscou no Senhor, né? Ele voltou a Deus, ele veio toda a dificuldade e ele foi procurar o Senhor, né? E ele foi recorrer, buscar um recurso em Deus. E o Senhor o ouviu e o Senhor respondeu. E aqui nós terminamos Davi distribuindo os despojos que ele tinha trazido daquela batalha. Glória a Deus, né? Então, irmãos, aqui nós terminamos mais este estudo de hoje. E eu desejo que o Senhor abençoe os irmãos e abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém?